Oi, turma, vamos para mais uma aula de anatomia e fisiologia. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Então, gente, vamos falar agora do aparelho circulatório. Alguns de vocês conhecem como sistema cardiovascular. Então, ele é responsável, pela circulação do sangue através de todo o organismo. E o seu componente é o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. O sangue, que circula através de dois circuitos paralelos, que chamamos de circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação sistêmica chamamos de grande circulação, porque ela carrega o sangue oxigenado, que é o sangue arterial, desde o ventrículo esquerdo para todas as regiões do organismo e traz de volta o sangue pobre, que é pobre em oxigênio, que chamamos de venoso, até o átrio direito. A circulação pulmonar já é chamada de pequena circulação, que ela leva o sangue pobre em oxigênio desde o ventrículo direito até os pulmões e traz o sangue oxigenado de volta até o átrio esquerdo. Então, vamos falar agora sobre o sangue. O sangue é um fluido complexo composto de uma parte líquida e de elementos celulares. A parte líquida do sangue é chamada de plasma e contém vários anticorpos e fatores da coagulação. Os elementos celulares são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ou os eritrócitos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Lembrando que o sangue, digamos assim, as hemácias, o que acontece? Elas contêm a hemoglobina, que ela é responsável pelo transporte de oxigênio desde os pulmões até as células do organismo. E elas vivem apenas, digamos assim, algumas semanas. E quando elas estão envelhecidas, são retiradas da circulação através do baço e também do fígado. Enquanto os leucócitos são as células que é responsável pela nossa defesa imunológica. E também, elas produzem os anticorpos que eles, atacam diretamente os micro-organismos, visando a sua destruição. Enquanto as plaquetas, elas participam do processo da coagulação. As hemácias e as plaquetas são produzidas pela medula óssea e os leucócitos também pela medula óssea. Já e também pelos linfonodos e baço. O volume de sangue circulante, é de 7 a 8% do nosso peso corporal. Então, digamos assim, um indivíduo que tem 70 quilos, ele apresenta em média de 4,9 a 6,6, digamos, de litros de sangue. O coração. O coração, é a bomba que promove a circulação do sangue através dos vasos sanguíneos. É um órgão oco composto de um tipo especial de músculo involuntário, o músculo estriado cardíaco, e é do tamanho aproximadamente de um punho fechado. E assim, ele tem, uma camada muscular que é chamada de miocárdio, que ela é revestida por delgadas camadas
de tecido conjuntivo, que nós chamamos de endocárdio e de epicárdio. E assim, o suprimento sanguíneo provém das artérias coronárias, que elas, né, ocluem a levar à interrupção do fluxo sanguíneo para uma parte do miocárdio e levando à morte por isquemia, né, que no caso dá um fenômeno que é conhecido como infarto do miocárdio. Então, ou seja, quando tem a interrupção desse fluxo sanguíneo, né, da parte do miocárdio, leva à morte por isquemia, que a gente chama de infarto do miocárdio. Aqui eu deixei a imagem aonde o coração está localizado. Então, o coração ele está localizado no tórax, logo atrás do externo e acima do diafragma. E ele está contido dentro de um saco de tecido fibroso e inelástico, que é chamado de saco pericárdio. E esse saco pericárdio, ele possui, assim, no interior dele, né, uma pequena quantidade de fluido, né, que tem como função lubrificar, né, que ele tem aquela função de lubrificante que serve para que as contrações, né, cardíacas se façam, né, e quando ele lubrifica, significa que o coração ele vai ter essa contração e que não venha a sofrer, entendeu? Não sofra artrítios. O coração ele bombeia em média de 5 litros de sangue por minuto, isso quando ele está em repouso. O volume de sangue bombeado para cada lado do coração em 1 minuto é chamado de débito cardíaco. A contração do ventrículo é chamada de sístole e seu relaxamento de diástole. E os ruídos cardíacos, né, que escutamos quando auscultamos o coração com o estetoscópio, eles são chamados de bulhas cardíacas e são resultado do fechamento das válvulas cardíacas e a frequência, né, com que o coração contrai, nós chamamos de frequência cardíaca. Em um adulto em repouso, por exemplo, ele varia muito. Ele varia de 60 a 80 batimentos por minuto. Deixei aqui para vocês, né, um desenho, uma imagem de um coração. Vasos sanguíneos. Lembrando que os vasos sanguíneos, eles são estruturas, né, tubulares, são tubos por onde o sangue circula. E assim, ele está presente em todo o organismo. E esses vasos, eles formam um grande sistema de tubos que no caso vai garantir que o sangue, né, ele seja bombeado pelo coração. E vamos falar das estruturas, né? Esses vasos. Vamos falar sobre os tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias. As artérias, elas são vasos, né, que garantem o transporte do sangue do coração para os tecidos e também aos órgãos do corpo. As arteríolas, elas são vasos sanguíneos que são de dimensão pequena e que elas resultam, né, de ramificações das artérias. Então, através dela, né, que o sangue é libertado, digamos, para os capilares. E elas regulam, né, principalmente a resistência ao fluxo sanguíneo e também a pressão sanguínea periférica. Os capilares já vasos, né, de diâmetro bem reduzido,
que ele se ramifica, formando tipo assim, uma ampla rede de túbulos. E que ela, na verdade, fazem, né, comunicação com os outros vasos. E também ela é responsável pela troca gasosa. As veias já é vasos, né, que garante o retorno do sangue dos tecidos periféricos para o coração. E as veias, elas apresentam como função retornar o sangue de vários tecidos do corpo para o coração. Vênulas já é os vasos sanguíneos que transporta o sangue de um leito capilar para uma veia. Pressão arterial. Pressão arterial é a pressão no interior das artérias. Quando o ventrículo esquerdo se contrai, ele ejeta uma quantidade de sangue dentro da circulação sistêmica através da aorta, causando uma elevação desta pressão basal. E vocês me perguntam, professora, qual o valor basal? Então, o valor basal da pressão arterial nós chamamos de pressão arterial diastólica, ou, como vocês conhecem, mínima. E o valor máximo ou pico, né, de pressão, nós chamamos pressão arterial sistólica, ou seja, máxima. E a pressão arterial, ela é medida em milímetros de mercúrio, com o auxílio, né, do esfigmomanômetro, nome difícil de falar, né? E os valores normais, eles se situam entre 60 e 90 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica e 100 e 140 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica. Pulso. A variação da pressão dentro das artérias durante o ciclo cardíaco produz uma onda de pressão que pode ser sentida com o impulso à palpação. Então, assim, os melhores locais do nosso corpo para se palpar os pulsos são onde, digamos assim, as artérias, né, calibrosas, digamos assim, aonde é que elas se encontram, onde que vocês vão encontrar um pulso, né? Que essas artérias vai estar mais calibrosa. Então, ela vai estar mais próximo à superfície cutânea. Quem são elas? O pulso carótido, que está no pescoço, né? O femoral, que está na raiz da coxa. Radial, que está no punho. Braquial, que está no braço. Axilar, que está nas axilas. E o pedioso, que está no dorso do pé. Coagulação. Coagulação é o organismo que dispõe de mecanismo capaz de estancar a hemorragia. Sempre que houver lesão de um vaso, se não houvesse este mecanismo, toda hemorragia poderia ser fatal. Então, assim, a coagulação ela é um processo que um coágulo, né, é formado na área que foi lesada do vaso sanguíneo, que tem como fim, né, na verdade, de estancar a hemorragia. O que acontece, né, que assim, inicialmente, as plaquetas, né, que circulam, né, elas se aderem no local da lesão e ela vai liberar uma substância que vai estimular a formação de uma rede de fibrilas, né, que é onde essas células sanguíneas digamos assim, vai aprisionar, formando um coágulo. E também, assim, digamos que a maioria, né, dos ferimentos, elas param, né, de sangrar digamos assim, espontaneamente devido a este mecanismo, que é da coagulação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.